Olá pessoal, aqui de volta. Nesse segundo bloco a gente fala do nosso mundo Alagoas, sabe? E aí a gente teve aqui no Cada Minuto, a gente publicou uma pesquisa feita com o Instituto Ibrap, já agora, uma semana depois de consolidado a entrada do Collor no processo. A gente debateu no programa passado o fator Collor, e a pesquisa ela trouxe números que mais ou menos se alimentaram aquilo que a gente conversou na semana passada. O Paulo Dantas cresceu dentro da margem de erro, foi de 31 a 33 pontos. Collor subiu quase 10 pontos, 27, mais ou menos que polarizando. O Rodrigo teve uma queda na margem de erro, mas ficou com 14, bem atrás, e o Rui com 7. Quer dizer, você começa, faltam só 66 dias, nesse dia da gravação faltam só 66 dias para a eleição. Não é um prazo, a gente não está falando de um prazo longo. Você acha que começa a se traçar um cenário, a pesquisa é um cenário do momento, um cenário onde talvez a polarização nacional ela seja refletida aqui em Alagoas também, e que Paulo Dantas e Fernando Collor comecem a lutar mais efetivamente, voto a voto, e os outros candidatos percam espaço, ou você acha que está muito cedo ainda? Não, é curioso que o Collor... Primeiro vamos falar da polarização, então, já que você fez essa comparação aí, nacional e local, né? Os números dessa pesquisa que Cada Minuto acaba de divulgar sinalizam, indicam que a gente pode especular nisso, né? Uma polarização, isolamento ali mais Paulo Dantas e Collor, né? Sendo Paulo Dantas Lula e o Collor Bolsonaro. Agora, a essa altura, não só agora, desde já, o Collor, sim, é quem tem ostensivamente puxado essa ligação com o Bolsonaro, com o candidato a presidente, né? A gente ainda não tem isso muito, pelo menos em termos de visibilidade, com o Paulo Dantas, né? Mas é o que ele quer, está com o senador Renan Calheiros, o grupo, estão empenhados realmente na candidatura do Lula, né? Mas é bem diferente. Se você sai na rua, todas as fotos que eu vejo de Fernando Collor nos adesivos dos carros com o Bolsonaro do lado dele, os dois sorridentes. Então, o Collor é Bolsonaro. Ele está convicto disso e tal. Você não vê isso com o Paulo Dantas ainda, pelo menos dessa maneira, né, assim, tão ostensiva. Então, sim, aí nesse caso, até eu achei que não pareceria, mas curiosamente talvez tenhamos, não sei se a coisa vai caminhar por aí, tenhamos realmente os dois ali mais isolados. A ver aquela história, a campanha oficialmente na rua. Isso, né? É a partir do dia 5 de agosto. A partir de agosto, a campanha na rua, depois a propaganda na TV e no rádio, se isso vai impactar mesmo. Impactar para valer. Claro, é óbvio que o Paulo Dantas vai fazer isso, é o caminho dele, até porque o Lula lidera em Alagoas, como lidera no Brasil todo, praticamente. Salvo engano, lidera, né? No Nordeste, principalmente. No Nordeste, massacra, e lidera em Alagoas, então, evidentemente, está fechada essa aliança, nenhuma dúvida. O Paulo Dantas deve se valer disso e tal. O que eu agora, então, esse é um caminho, realmente teria. No programa anterior, eu falei, já especulando, né, de um segundo turno entre o Paulo Dantas e o Collor. A pesquisa do Cada Minuto comprovou isso. Vai nessa direção, mostra ainda mais essa possibilidade, mais forte ainda. E o outro aspecto, se você lembrar alguma coisa nesse ponto que a gente está discutindo, você pode voltar, mas para não esquecer aqui, a pesquisa do Cada Minuto é um desastre mesmo para o Rodrigo Cunha, né? Exato. Um desastre completo, porque nos últimos desde 2018 e depois da eleição, de 2019 para cá, o Rodrigo Cunha, como eu falei, estava ali sempre em primeiro lugar nas pesquisas, né? O nome natural, né? Nome natural, o governador Renan Filho, no segundo mandato, não pode mais ser candidato ao Senado, e aí qualquer pesquisa na rua era Rodrigo Cunha disparado. Mas isso era previsível, porque aquela história que não tem tu, vai tu mesmo, não havia candidato, não havia um cenário, e o Rodrigo Cunha, de algum modo, ainda
conseguia, como ele conseguiu se eleger senador em 2018, nessas pesquisas de lá para cá, ainda se valia da coisa da novidade. Jovem, bote aspas aí também, jovem, novo, diferente de tudo que está aí, longe da politicalha, desprezo pela Assembleia, etc, etc, etc. A vida real a gente está vendo agora, né? O candidato do Arthur Lira, candidato do União Brasil, um saco de bolsonaristas desqualificados, Só que uma misturada louca. Ele pegou o Arthur Lira, que é um peso, mas vem com um suporte financeiro. Isso. Mas ele não pegou o que o Arthur Lira podia agregar em termos de voto, que são os bolsonaristas. Sim. Eu acho que o Collor viu essa oportunidade, porque o Rodrigo não abraçou a candidatura do Bolsonaro, sequer foi aos lugares que o Bolsonaro estava, como o JHC foi, por exemplo, não teve problema de ir. Sequer foi. Então, o Rodrigo quer distância da imagem do Bolsonaro. Ok. Só que, numa eleição tão polarizada, na qual é sabível, a gente gosta ou não, que entre 20% e 30% dos alagoanos têm uma preferência forte para o Bolsonaro, Sim. O Collor juntou a imagem dele ao de Jair Bolsonaro, trabalhou para que os personagens que representam o bolsonarismo em Alagoas estivessem ao lado dele, estão todos, Isso. 100% deles. Isso. Cabo Bebeto, Fábio Costa. Isso é sensacional, cara. Isso é muito engraçado. Ele conseguiu agregar todo esse grupo e pronto, ele conseguiu trazer o voto bolsonarista para ele. E aí a pergunta que eu faço para você é o seguinte: o Collor com o voto bolsonarista, o Paulo Dantas com o voto da estrutura de governo. Eu reconheço também que ele ainda não tem o voto do Lula, mas do voto da estrutura do governo, do recall do governo passado. Mas vai ter esse voto lulista, provavelmente, ou pelo menos uma parte. Né? Sobra o que para o Rodrigo? Isso é difícil. É difícil. Você falou uma coisa. É difícil saber. Ele não. É complicado. Ele muito tem complicado. Que ter personalidade, algo para mostrar, alguma coisa nova. Você falou o seguinte: ele quer distância do Bolsonaro. Aí é que está. Quando o candidato, claro que uma eleição tem as circunstâncias, tem mil coisas que interferem aí, mas algumas coisas antigas ainda pode ter um peso. A primeira é um nome, é ser conhecido, é ter uma marca. Isso. Então, isso o Collor tem. Goste ou não. Mas pro bem e pro mal. Pro bem e pro mal. Você tem o Lula. Então, você é o Collor. O cara tem um nome, tem um... E precisa ter... Você precisa, ao chegar numa eleição também, você pode até... Acho que o Rodrigo se elegeu assim, ganhar fazendo um discurso flutuando acima, né? Não se compromete com A nem com Z. O Rodrigo Cunha isso. Para o Senado funcionou. Para o Senado funcionou. Mas agora é o governo. Agora é o governo e você tem que mostrar, primeiro, como eu falei, ter um nome e ter uma trajetória, ter um projeto, ter alguma coisa. O cara é o candidato desse tipo de pensamento, desse tipo de realização, desse tipo de obra. Eu não sei qual é o do Rodrigo. E o segundo é, você quer distância do Bolsonaro. Ora, mas esse cidadão tem que decidir o que ele é na vida. Porque cai no colo de uma máquina a mais pura representante da velha política e quer dizer que combate as mazelas da velha política. Não é Bolsonaro. Em 2018 não disse em quem votava. Eu já falei isso aqui. O cara não diz em quem vota. O cara é um político. Tem que ter uma posição. Aí não quer, sabe? É muito... Esse discurso, aí vem aqui, eu não sou... Aí fica esse discurso, esse papo do combate à corrupção. Não sou o candidato... Cara, a coisa mais antiga, uma repetição de clichê. Precisa ter posição, né? Ter coragem. O Rodrigo aparece, às vezes, fazendo pose de indignado nessas chamadas, o outro de político, mas você vê, é uma coisa meio oca, sabe? Não tem uma substância, uma consistência. Tem dois adversários muito difíceis aí pela frente. O Paulo Dantas, que não é
conhecido, Por mas... que o Paulo Dantas está na frente também? Pois é, aí a máquina, como você falou, as circunstâncias, né, e tal. Eu acho que ele está mais na frente do que eu imaginaria que estivesse, por causa dessa coisa de ser pouco conhecido. E é pouco tempo, né? Mas, enfim, a máquina e vai aparecer agora a campanha e tal. Mas então, o Rodrigo enfrenta esse cara que não é bobo, de todo modo, o candidato da Assembleia, candidato que tem peso no interior, né, e tal. E o outro adversário é simplesmente o Fernando Collor. Barra Bolsonaro. Barra Bolsonaro. E o Collor, que também é um cara que não é bobo, sabe fazer campanha. E eu insisto, como eu falei no programa anterior, o Collor as coisas vão mudando. Então, eu disse aqui há muito mais tempo, ainda lá no começo do ano, que 2022, o Collor nunca teve tanta chance, não sei se ele vai ganhar, teve tanta chance, pelo menos, de brigar para valer pelo governo de Alagoas, como agora. Não foi em 2002, 2006 se elegeu para o Senado, 2010 tentou, não foi nem caiu no primeiro turno e apoiou o Lessa, 2014 saiu de novo e nada, não é? Porque 2018 de novo e nada, mas agora ele tem chance. Porque as coisas mudam. Eu acho que não vai colar uma campanha, como eu disse já anteriormente, eu acho que isso é importante, não vai colar uma campanha que queira reviver contra o Collor as velhas acusações, ou as velhas... 60 dias. As velhas frases feitas, lembrar a coisa da época da presidência da República. Isso não vai colar. Aliás, ele tem até facilidade de defender o governo dele também como presidente. A coisa da abertura da economia, gosto ou não, abertura da economia, Estatuto da Criança e Adolescente, Código do Consumidor, a Eco 92. Hoje se fala de ecologia, né, a coisa do meio ambiente e tal. No governo Collor, sediou a Eco 92, uma conferência que foi referência para o mundo até hoje. Então, eu acho que o Collor deve estar e tem um astral diferente, eu acho, das campanhas anteriores em que ele tentou. Enfim, acho que uma eleição duríssima. O Collor tem condições de ganhar como nunca teve para governador desde que ele voltou à vida pública em 2002. Tem um adversário duríssimo aí que é o Paulo Dantas, né? Tá na frente. Eu acho que essa coisa, a tendência talvez seja ficar por aí. Eu não sei que milagre o Rodrigo Cunha pode operar para ir atrás desses votos. E o Rui Palmeira, né? Que se complicou agora em definitivo. O Rui parece que não, né? Que é a dúvida é se ele vai ser ou não vai ser candidato, né? Tanto que a gente está aqui no finzinho do bloco, a gente lembrou do Rui. Pois é. Sem estrutura, sem um grupo político para chamar de seu. Os mesmos problemas do Rodrigo, você não está no grupo do Bolsonaro, não está no grupo do Lula, não é progressista, não é direita, é o quê? Exatamente, seu filho ficou meio aí nadando, depois terminou a prefeitura. Eu acho que é um cara jovem ainda. Acho que senão ele tem condições, eu acho que tem condições de restabelecer, se reorientar aí a vida política. Uma figurinha também aí complicada, vamos fechar aqui, já como a gente falou desses apoios, né? Bolsonaro, não é Bolsonaro, não sei o que lá. É o nosso prefeito JHC, né, de Maceió. Mas esse é um capítulo à parte também. Ninguém sabe direito qual é a ideologia desse rapaz. Né? Parece que sabe. Ou sabe, né? Ele é sabendo, mas ele tenta disfarçar. Ele é mais explícito que o Rodrigo. Ele é mais explícito, mas está preocupado aí com cadeira gigante, com coisa instagramável ainda, né? Abrir a porta. Ver o que é que vem por aí. Abrir a porta do supermercado da Havan. Abrir a porta, pois é um negócio incrível. E um bolsonarista do PSB, né? Isso. Socialista, aliado com o Fábio Costa foi eleito pelo PSB. Pois enfim, isso. É fogo. Isso. Política alagoana, gente. Política alagoana, eu tento explicar, às vezes, converso com jornalistas de fora que ligam para mim pedindo um quadro daqui do que acontece. Sim. É difícil. É difícil tentar entender, colocar o Paulo Dantas, um pecuarista do interior, como um cara progressista. O representante do PSB, o JHC, como um cara bolsonarista. Alagoas tem suas peculiaridades, só sabe quem está aqui. Só para vou esticar só um pouquinho para fazer um resisto, né? Todo mundo quer ser avançado, progressista e tal. O nosso governador Paulo Dantas, quando assumiu, foi notícia merecidamente porque nomeou metade ou mais do secretariado com mulheres, né?
Essa é uma coisa obrigatória, Sim. essa é uma pauta e uma área importantíssima. E o nosso prefeito JHC, é um jovem, né? É o contrário. É o secretário da macharada. Foi delegado, coronel. É o prende e arrebento. Um prefeito jovenzinho e um monte de macho lá que gosta mais de tiro do que de trabalhar pela vida pública. Seguidores. O negócio é seguidores, né? É isso, gente. Obrigado aí. Esse foi o segundo bloco. Aqui não sobrou para ninguém. A gente não alisou ninguém. Não foi? Né? Mas é isso. E aí, daqui a pouco a gente volta para o terceiro bloco.